Boa noite, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista. O programa de hoje, o tema é livre, então você já pode ir vendo o que são os seus questionamentos, as suas perguntas e enviando para a gente através do Facebook, através do e-mail e também do WhatsApp. Hoje a gente tem essa facilidade também do WhatsApp. Mas, enquanto você vai formulando aí as suas perguntas, eu quero agradecer, porque nós estamos aí no finalzinho do ano e a gente tem sempre que agradecer aquilo que é a sua companhia, que foi a sua companhia durante esse ano, e que vai continuar aí, com certeza, por muito tempo. Então, muito obrigado por você fazer parte da família Canção Nova, de estar aqui conosco. E hoje, o nosso programa é tão especial que nós temos a graça de receber aqui hoje um grande frequentador desse programa há muitos anos atrás, que é o professor Felipe Aquino. Não vou nem dizer o currículo dele, tá, gente? Porque é aquele que a gente cansa de falar, mas a gente conhece. Professor Felipe, bem-vindo, professor. Amém. É uma alegria, cara, estar aqui com você, com o Cleto também. Vamos aí, fazer mais um Trocando Ideias. Vamos lá. E aqui do meu lado esquerdo é o lado do coração, né, gente? Então, é ele, o meu marido. Bem-vindo, Cleto Coelho. Muito bom estar aqui e junto com o professor Felipe Aquino, né? A gente admira tanto, eu e a Carla, a gente tem um carinho muito grande pelo professor Felipe Aquino. A família, né? É, a família. E tenho certeza que esse programa promete, porque quando fala de tema livre, é quase que certo o assunto girar em torno da família. Então, junto com o professor Felipe Aquino, acredito que vai ser um bom programa. Um bom programa, né? Então, estamos aí. Mas você pode mandar qualquer dúvida que você tenha, o que você quiser saber. A gente fala curiosidade, é uma palavra meio feia, mas não, aquilo que você gostaria de aprender mais sobre a igreja, mas também se você tem dúvidas em relacionamentos, se você tem dificuldades, entre em contato conosco. Eu sempre insisto, não existe pergunta boba, ou pergunta infantil, mesmo que para alguns pareça, mas não existe. O óbvio, ele sempre precisa ser dito e precisa ser repetido, porque nós temos sempre gente nova nos acompanhando. E nem todo mundo absorve tudo e sabe tudo. Então, nós estamos aqui para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Então, você pode já mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas, que nós vamos trabalhar juntos neste programa, tá certo? Conto com você. Então, aqui já o professor Felipe, o Cleto, eu, e nós vamos trocar várias ideias mesmo ao longo deste programa. Nós vamos já começar o nosso programa querendo saber um pouco mais a respeito daquilo que foi, aquilo que tem sido esse ano. De professor já fazer assim, professor, diante de todos os seus programas que o senhor faz, Escola da Fé, Pergunte e Responderemos, viaja muito, ou às vezes nem viaja, mas viaja de Lorena para cá, mas tem várias pregações. O que hoje é a maior necessidade do povo? Qual é a curiosidade das pessoas, a necessidade e também espiritualmente? Esse ano foi um ano assim, muito convulsionado no Brasil, cara? Politicamente, economicamente, religiosamente também tivemos o ano da misericórdia. Então, é até difícil dizer o que mais o povo tem de preocupação. As grandes preocupações que a gente vê, em termos de vida, de economia, é muito engraçado. A questão do desemprego, a questão aí politicamente da corrupção, que realmente deixa o brasileiro assim muito preocupado, muito desvio de recursos, E também na parte religiosa, a gente percebe que o povo, exatamente por causa dessas dificuldades financeiras, procura muita ajuda na religião. Isso é uma coisa interessante. Eu tenho notado nos encontros, tanto aqui quanto fora, muita gente que vem buscar ajuda em Deus. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para os evangelizadores. O povo está aí sedento, o povo percebe que sem Deus não vai. Então é uma hora muito boa, eu acho que é um estado de ânimo, de espírito bom, para a gente poder fazer a semeadura do Evangelho. Para evangelização não é tempo de crise, Não. É pelo contrário, é de semear, professor? O Evangelho, ele vem para qualquer tempo,
Mas, Agora é o tempo propício. Principalmente para os estudantes. Que bom. Cleto, você, nas suas andanças, naquilo que você atende também muitos pelo Facebook, pelo WhatsApp, e-mail, você está sempre também atendendo. O que você acha hoje que é necessário para o povo? O que é a maior expectativa dele? Esperança. As pessoas, na verdade, elas estão com sede de esperança. Porque o professor Felipe Aquino acabou de narrar o desemprego, a crise econômica, a corrupção. Agora, eu quero também comentar, porque recentemente eu fiz um programa de rádio trazendo a tragédia que foi o acidente, né, do time da Chapecoense que caiu, aquele avião, tantos que morreram, né? O que eu trabalhei no programa? Eu trabalhei duas realidades, o conteúdo. A esperança, né, após a morte, o que acontece? A esperança em Deus, céu, eternidade, a ressurreição, né? E também trabalhei a solidariedade. É bonito de ver a unidade do povo, a unidade dos times. Times que jogam contra um ao outro, torcidas que brigam uma com a outra em muitos momentos, mas ali unidas. Então, de uma tragédia, acaba que acontecendo ali a paz, a unidade. E eu até questionava, né? Depois de uma tragédia como essa, será que os torcedores vão voltar a brigar nos estádios? Não dá mais, né? Um pegar um pedaço de pau, querer matar o outro, tiro em estádio de futebol. Então, dessa tragédia, desse acontecimento, a gente precisa tirar uma lição. Como nós iremos viver daqui para frente? Porque após a morte, é céu e eternidade. Ali dá para ver bem que nem dinheiro no bolso adianta, nem muito conhecimento, nem muito diploma, nem muita graduação. Acabou ali, acaba tudo ali. O que resta então para o ser humano? A vida eterna, a esperança em Deus. Então isso que o professor Felipe Aquino trouxe é muito interessante para os evangelizadores. Diante de tudo isso, nós precisamos levar a esperança para o povo. É tempo de trabalhar Agora, bastante. Eu queria cada mais aproveitar isso que o Zé falou aí, uma vez o Papa João Paulo II disse, nós já fizemos tudo que é tipo de globalização, né? Da economia, da arte, da música, da letra. Agora temos que fazer a globalização da solidariedade. Exato. Agora, o que é triste, é o seguinte, por que isso acontece, esse mutirão de solidariedade, quando acontece Uma tragédia. Porque nós estamos em catástrofe continuamente. Quantas pessoas estão morrendo? Quantos milhões, né? Quantas pessoas estão morrendo aí nos hospitais por falta disso, aquilo? Nós estamos numa tragédia constante. Precisa desse movimento Então, solidário, essa né? solidariedade que hoje aí, com o time de Chapecó, é uma solidariedade que precisa haver continuamente. E sabe o que eu dizia no programa de rádio, até para fazer esse bate-bola, professor? É o seguinte, ali mostrou o que o ser humano tem de melhor, É lógico. que é a solidariedade. O ser humano é aquilo. O ser humano não é um matar o outro, o desrespeito um ao outro, não. O ser humano é aquilo ali. O que precisa ser trabalhado no coração agora é isso. Então tá aí, sejamos solidários. Natal, então, é uma época, essa época natalina, que todo mundo quer mostrar solidariedade. Então vamos lá, vamos começar já pelo Natal, é uma ocasião propícia, vamos trabalhando, mas que permaneça sempre o Natal e esse espírito de solidariedade. Ô Cleto, tem uma pessoa aqui que não quis ser identificada, começando. Eu não sei se você percebeu, eu percebi que o microfone do professor Felipe Aquino, o áudio estava meio ali prejudicado. Então, imaginando talvez que esse som não estivesse chegando na casa das pessoas, por isso que eu fiz, retomando isso que o professor Felipe Aquino acabou de trazer, tentei trazer um pouco do que ele disse para que a pessoa não perca o todo. Cleto, a menina aqui, menina, desculpa, tá? Uma moça, ela chama Lânia, ela disse assim, sou jovem cristã e desejo saber se é errado a moça tomar iniciativa em um relacionamento. Claro que de forma respeitosa. O rapaz irá assustar? Lani? Na minha opinião, eu acho que não tem problema nenhum a moça, a mulher tomar a iniciativa e ir ao encontro do rapaz e falar, ó, quero ter uma conversa com você e começar a conversa sobre o que é o assunto, entendeu? Se é namorar, se é noivar, se é casar. Se o rapaz tem mais dificuldade, tem mais timidez, ou não se diz, não fala,
na minha opinião, bem particular, não tem problema nenhum a mulher tomar a iniciativa. Já é um bom começar pelo diálogo aí, já é uma... Ali já começa um diálogo, né? Que bom. Obrigada, tá aí, Ilane. Professor, nós falamos um pouco sobre já essa tragédia, então, a questão das mortes, e é uma pergunta que às vezes muitas pessoas se fazem, muitos cristãos, né? E eu queria saber do senhor, ela diz assim, a Deia, gostaria de perguntar qual é a posição da igreja quanto à cremação. A igreja aceita. O catecismo da igreja fala bem claro que a igreja aceita a cremação. Agora, a igreja prefere o sepultamento. Por quê? Porque o cemitério é um chamado campo santo, né? Os cemitérios normalmente têm missas celebradas, né? Temos dia dos mortos que é ali, mas a igreja não proíbe a cremação. Agora, saiu recentemente um documento do Vaticano dizendo o seguinte, que as cinzas da pessoa cremada, aquela caixinha com as cinzas não podem ser jogadas na terra, no ar, na água, não. Aquela caixinha tem que ser sepultada como se fosse o corpo da pessoa, porque são os restos mortais da pessoa. Então, tem essa recomendação. Essa coisa de guardar em casa, jogar no mar... Não, tem que sepultar como se fosse um sepultamento da pessoa. Com dignidade, né? Aquilo exatamente. Também, respeito para aquilo que... Não, porque são os restos mortais da pessoa, né? De certa forma, é uma relíquia da pessoa. Ótimo. Obrigada, professor. Então, tá aí. O catecismo não condena, mas tem algumas instruções. Eu vou fazer uma dobradinha com o professor, porque, na verdade, essa pergunta eu acho que dá para os dois, mas eu começo com o senhor para dar essa questão da posição da igreja, né? Ela diz que não quer ser identificada. Quando uma pessoa já tentou de tudo para salvar o casamento, inclusive perdoar uma traição humilhante, é certo pedir o divórcio? Temos 2 meninas pequenas, mas a nossa relação é de brigas e discussões constantes. Apesar de amar muito meu esposo, estou sofrendo muito. Será que Deus me perdoará se eu pedir o divórcio? Ele vai aceitar porque também não está feliz, o esposo. O Código de Direito Canônico, cara, esse documento que a gente chama de o Estatuto da Igreja, né? Que rege a vida de todo mundo na igreja. O Código diz assim, que quando há uma infidelidade repetida, entendeu? No caso de um adultério repetido, a parte ofendida tem direito de se separar da outra parte, sem, evidentemente, o direito de poder casar de novo. Mas, porque a separação física, ela não extingue o vínculo matrimonial. A pessoa continua casada, por isso que ela não pode partir para outro relacionamento, outro casamento, etc. Então, de certa forma, um direito da pessoa que foi traída repetidas vezes, deu chance ao outro, não alterou, fazer a separação física, não com direito, digamos assim, imediato do divórcio. Agora, o Código também aceita o divórcio quando há necessidade da proteção à família. Quando tem filhos, tal, a parte mais fraca, então o Código aceita, né? Assim como um mal menor, vamos dizer, entendeu? Agora, evidentemente, a igreja, ela sempre tenta uma reconciliação. Às vezes um casal separa, cara, e depois volta depois de um tempo. São muitos casos que existem desse tipo. O casal que separou. Eu conheço um casal... Ver que o problema, na verdade, não era esse. Olha, eu conheço um casal onde o marido quase matou a mulher. Ele deu uma punhalada nas costas dela. No meio da rua, uma briga que saíram para a rua. Sabe? Aí foi aquele, acabou, não sei o quê, não sei o quê. Mas nenhum dos dois partiu para outro relacionamento. Mais tarde voltaram. O amor constrói, né? Constrói. Então a igreja, ela sempre acredita. Reconstrói. A igreja acredita numa reconciliação, né? Mas, evidentemente, tem que estudar caso a caso, né? Então, não é que seja pecado, né? Agora, outra coisa que o Código fala, quando o relacionamento dos dois está sendo a nível destrutivo, é melhor uma separação física, mesmo que seja temporária, porque de repente um mata o outro. Então é melhor que você faça uma separação física, né?
pelo menos para que um longe do outro possa até repensar, etc. Cleto, como é que você pensa? O que você diria para... Eu não sei, talvez você tenha lido, eu passou meio que desapercebido. Mas ali ela não cita se eles são de caminhada, se o marido teve um encontro pessoal com o amor de Deus, com Cristo. Porque eu acredito, eu sou daqueles assim que eu vou até o fim, que tem jeito, com Deus tem jeito, para Deus nada é impossível. Agora, o que precisa? Precisa é rezar pela conversão, pela transformação do coração. Precisa acontecer esse encontro pessoal com Jesus. Porque por mais que ela tenha dado o perdão, talvez ele não tenha nem dimensão dessa realidade de perdão ou não perdão. Então, o encontro pessoal transforma o coração da pessoa. E pensando também nos filhos, né? Agora, se tem agressão, se tem um desrespeito assim que envolve a parte física, precisa dar uns passos, precisa buscar uma ajuda, né, Carla? Uma ajuda para não decidir sozinha, né? E nem, realmente não dá para ir no impulso, né? A gente tem sempre que buscar aí o seu pároco ou alguém da pastoral familiar, né? Uma ajuda que possa ajuda que possa ajudar, né? Não, isso, mas não no discernimento disso tudo. Isso que o Cleto falou é uma verdade muito grande. Hoje, sem Deus, é difícil os casamentos se manterem dentro da fidelidade. Porque a gente sabe, né, Carla, a tentação hoje é muito grande. Vende-se o sexo hoje assim, como se fosse banana na feira. Não vende, dá-se o sexo, né? É uma coisa, quer dizer, é terrível, né? Do jeito que a coisa é pornografia, andar solta por tudo que é celular, computador. Quer dizer, hoje eu tenho dó da juventude. Como é que um jovem vai viver a castidade hoje se qualquer meio de comunicação hoje aí é uma pornografia? Quer dizer, então se o casal não tiver realmente um Deus na vida deles, facilmente pode descambar aí para um adultério, uma fornicação, coisa desse tipo. Eu digo sempre para os mais novos, né, para os casais, às vezes, que me procuram, os namorados, os noivos, assim, olha, casamento é maravilhoso, mas não é fácil, não. Não. Entendeu? Então, não pensa que vai casar, porque agora eu casei. Não é. Né? É bom, eu sou feliz, mas dizer que é fácil... Não é não. É um dia a dia ali, né, professor? É o arroz não tem problema com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a família, um dia que tem com dinheiro, com profissão. Não, realmente. Mas uma coisa interessante, cara, eu digo isso muito nos encontros de casais. O casamento não é uma curtição a dois, é uma missão a dois. Tão árdua quanto a missão do sacerdote. Nós somos um sacerdote do lar. Ora, você criar filhos, educar os filhos, suportar os erros do marido, da esposa, sem perder a linha, é um sacerdócio. Trabalhar para manter a família, não é brincadeira. Então, quem casa achando que o casamento agora é um mar de rosa, aí é que se engana completamente. Por isso que a parte religiosa é importantíssima. Parte do casamento, eu tenho uma missão que Deus me deu. Essa missão é fazer o outro crescer e a multiplicação, os filhos. Então, eu vou ter que trabalhar muito para que isso aconteça direito. Então, tá aí. Vale a pena, viu, gente? Não vamos desistir dos casamentos, não, porque eles valem a pena. Não estamos desanimando ninguém, não. Né? Não, mas vamos caminhando aí. Né? O Cleto, a Cosma, interessante o nome dela, diz assim: diante de acidentes, como por exemplo, desse caso da Chapecoense, pode-se dizer que foi vontade de Deus? Eu não consigo ver assim e dizer que foi vontade de Deus. Muito difícil. Nos encontros que eu vou, nas palestras que eu dou, eu falo que tem jeito, com Deus tem jeito. E é o que o povo quer escutar. Tem jeito, com Deus tem jeito, para Deus nada é impossível? Tá. Mas com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Já muda tudo. E aí eu trabalho 4 pontos. Quais são esses 4 pontos? O amor de Deus é incondicional. Deus perdoa sempre. O tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E aí entra no ponto que é o drama hoje. A liberdade é um drama. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano.
Então, todos nós somos livres, a sua casa você vive com pessoas que são livres, a gente vive num planeta Terra que todos são livres, cada um ali decide, faz o que quer, a qualquer momento, do jeito dele e não do jeito de Deus. E nem sempre a vontade de Deus está de acordo com a vontade do ser humano. Então, esses pontos precisam ser pensados. Como que Deus vai estar dentro desse contexto, Carla, sendo que houve negligência? E ali não dá para... Aqui nós poderíamos ir desmiuçando um tanto de coisa. Mas é a vontade de Deus. Não dá para falar que é vontade de Deus. Agora, eu fiquei impressionado também dos que sobreviveram, né? Depois de uma queda como essa... Aí é milagre mesmo. Aí é milagre. E agora, o que vai acontecer? Essas pessoas vão acabar sendo voz de Deus para levar esperança para um povo. Então, de tudo isso, o que eu vejo? De um caos. Eu vejo Deus. Como eu vejo Deus? Um Deus que está no controle de tudo, existe um céu, existe uma eternidade que conforta. A única coisa que conforta diante da morte é a fé. Sem fé ninguém aguenta. Só aquele, vai passar. Não, passa. Mas é a fé, é só a fé que nos sustenta. Que fé? A fé no Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e que garantiu a eternidade para a gente, e nós não vamos ficar aqui para semente. Um dia todos nós iremos morrer. Então, de um acontecimento como esse, tem que tirar lição. Qual lição? Como eu vou viver daqui para frente? Vou continuar roubando? Vou continuar traindo a minha esposa? Vou continuar mentindo? Vou continuar trapaceando? Vou continuar vivendo uma dupla personalidade? Uma pessoa de duas caras? Como que eu vou continuar vivendo? É isso que tem que ser refletido. Para mim, não é vontade de Deus. Bom. Professor, aqui ela diz assim: meu nome é Júlia e sou de Cruzeiro. Hoje tivemos a notícia da morte do Monsenhor Javier, membro da Opus Dei. Daí me veio em mente muitas histórias relacionadas ao Opus Dei. Gostaria de saber o que é verdade e o que é história inventada. É difícil, né, a gente fazer isso, porque assim, existe realmente muita fofoca, muita especulação, né? Eu acho que mais do que a gente dizer o que é, mas dizer o que é o Opus Dei, né? Porque eu acho que o que vale para a gente é o fruto da obra, né? Porque todas são feitas de humanos, né? Sem dúvida. Olha, Carla, eu conheço bem o Opus Dei, né? O Opus Dei em latim quer dizer a obra de Deus, né? Eu, inclusive, já fiz 2 programas aqui na Escola da Fé, inclusive com o superior do Opus Dei no Brasil, o Monsenhor Vicente. Fui lá gravar com ele em São Paulo. Gravei também com o padre Francisco Faus, que tem 83 anos, muitos livros publicados. Conheço muitas pessoas do Opus Dei, como, por exemplo, o Dr. Ives Gandra Martins, né? Um homem extraordinário, um dos maiores juristas do Brasil, um homem de missa diária. O Opus Dei é uma prelazia extraordinária. O que é uma prelazia? A prelazia é uma espécie de uma diocese, só que ela não tem uma definição geográfica, né? Então, a diocese de Lorena tem um pedaço ali, né, do estado de São Paulo, a diocese de Lorena. O Opus Dei não, ela pode estar no mundo inteiro. Tem um bispo, né? Que é o bispo da prelazia, e então eles estão no mundo inteiro. É uma instituição altamente capacitada, né? Para você ter ideia, eles têm uma universidade em Navarra, na Espanha, que é uma coisa extraordinária. Muitos padres do Brasil vão fazer doutorado, por exemplo, o padre lá de Niterói, padre Demétrio Gomes, foi fazer doutorado esses dias lá em Navarra, né? Sabe? São muito estudiosos. Agora, o que acontece? É uma instituição assim, tão competente, que tem tanta gente de alto nível, que essas pessoas acabam servindo muito no Vaticano. Então, você tem muitas pessoas que ajudam a própria administração da igreja, né? E isso causa um pouco de ciúmes. Agora, o que, por exemplo, lá no filme, no livro que foi feito aí, né? Colocando as coisas do Opus Dei, é completamente mentira. Quer dizer, o filme lá, do Dan Brown, né, que coloca a questão do Opus Dei, meu Deus do céu, o filme, ele puxa o filme lá na Idade Média, sendo que o Opus Dei foi criado aqui na Idade Contemporânea. O Monsenhor José Maria Escrivá de Balague, o fundador, foi canonizado em 1972. Ele esteve aqui no Brasil, né, quer dizer, então,
eu não sei como é que eles conseguiram puxar uma coisa do Opus Dei para uma realidade lá de trás, onde o Opus Dei não existia ainda. Quer dizer, aquele Código da Vinci, o filme, o livro do Dan Brown, é uma coisa de louco. Até que houve vários livros contestando. Quer dizer, foi... Agora, o que acontece? Acontece que quem não sabe o que é o Opus Dei, quem não sabe o que é a história da igreja, quem não sabe o que é... começa a acreditar. E aí, né, o que eu posso dizer aqui é que eu conheço... Eu não sou do Opus Dei. Eu sou aqui da Canção Nova. Mas eu conheço muita gente muito boa do Opus Dei. Eu também. Sabe? Então, eu tenho que dar meu testemunho aqui, a bem da verdade, e eu sinto a morte de Dom Javier hoje, né? Que é um... Eu não sei se ele é o bispo, ele é o líder da mundial do Opus Dei. Acho que ele era o líder. E até compartilho com eles a dor dessa perda, né, que tiveram hoje, né? Sim. Ok. Então tá aí, gente, a obra é de Deus. Tá bom o programa, não tá? Pois é, mas a gente tem que ir para o intervalo. É rapidinho, né? E já a gente volta com mais perguntas aqui. Você já pode ir aí enviando através do WhatsApp, do Facebook, do e-mail, a maneira que você quiser, que a gente volta já para ajudar você respondendo aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades. Demora não. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje com o tema livre e tendo como convidados aqui o professor Felipe Aquino e o Cleto Coelho. Estamos falando de vários assuntos, então não se sinta aí mal. Não, o que eu vou perguntar? Pode perguntar o que você quiser, que a gente põe aqui na roda e vai trocar ideias, né? Se a gente não souber responder, a gente, né, vai te dizer que nós vamos procurar, a gente vai pesquisar e depois te responde. Mas não fique aí com esse embrulho, não, né? Se você tem alguma necessidade, né, algum questionamento, mande para a gente. Eu quero lembrar vocês que nós estamos no mês de dezembro. E você que nos acompanha há muito tempo sabe que dezembro é aniversário do Monsenhor Jonas. O Monsenhor Jonas faz 2 aniversários em dezembro. No dia 8 de dezembro, que ele fez de ordenação sacerdotal, completou 52 anos. E dia 21 de dezembro, onde ele completa este ano os seus 80 anos. E é claro, né, o nosso presente, o presente que ele quer e o que nós queremos dar a ele, é o 100% de evangelização. Você pode participar conosco na ação que é uma expressão de amor. Você pode acessar o Canção Nova Play /promoção, Canção Nova Play /promoção e saber como é que você pode participar dessa ação e ajudar a Canção Nova a chegar aos 100% neste ano e dando de presente para o Monsenhor Jonas, neste mês de dezembro, esse 100%. Nós vamos batalhar, né, professor? Vamos batalhar e é importante fechar esse 100%, porque pelo menos aí fecha o ano, né? Fecha o ano. Porque foi difícil fechar a campanha esse ano, né? Poucos foram os meses que chegaram a 100%, né? Então a dívida vai sendo empurrada para frente, né? Nós participamos lá do conselho, a gente sabe disso. Agora, se fecha 100% em dezembro, é um alívio, é uma ajuda muito grande. Dá um respiro, né? Então vamos lá. Cleto, vamos chegar? Vamos, tem que acreditar. E quem está nos escutando agora, a gente precisa ter um raciocínio bem assim, concreto, entendeu? Por quê? Essa semana já vai chegar o Natal. Então, a gente para, né? A gente tem aí os nossos familiares, entra mais naquela dinâmica do lazer, dos presentes, dos abraços, né? E depois é aquela semana do final do ano. Então, dezembro fica um mês, se a gente não tiver bem concreto esse olhar para a obra Canção Nova, esse bem que a Canção Nova proporciona na vida de tanta gente, na vida da sua família. Se não parar agora, colocar no papel assim, fazer as contas, dar uma respirada fundo, porque tem os I, né? INSS, IPTU, IPVA. Vou até chutar o português aqui. Material escolar. Coloquei com I, mas não I não é não, entendeu? Aí você vai juntando esse monte de I, você fala, ixi, e agora? E o extrato também não é com I, né? É com E, mas o extrato, aí nossa, no vermelho, e como é que... Aí é aquela Canção Nova, que todo dia vai levando para você o F da fé, o E da esperança,
o P do perdão, do amor, a família que vai se restaurando, o filho que vai voltando para o lar, esse resgate que vai acontecendo nos valores. Analisar tudo isso, colocar na balança, colocar no papel e falar assim, não, vamos nos reunir aqui. Vamos fazer a vaquinha, a famosa vaquinha? E aí, tio, o senhor dá quanto, tio, para canção nova? 10? Tá, 10. Tá. Coisas concretas, a vaquinha, juntou e enviou para a Canção Nova. Aí sim a gente chega aos 100% e viramos o ano sem dívida. Claro, uma coisa é a parte bem material, outra coisa é o concreto da oração, a intercessão. Essas duas vias, intercessão, oração, contribuição, oração, intercessão, contribuição, e a gente chega aos 100%. Vamos lá, então. Né? Dá para a gente ir caminhando, então, dos dois lados e vamos batalhar juntos nesse desafio de atingir os 100% neste mês de dezembro, dando de presente de aniversário ao Monsenhor Jonas. Professor, a Islena diz assim, estou com o meu processo de nulidade em andamento. Se, porventura, eu me casar com outra pessoa no civil, eu posso comungar? Bem, antes de sair a declaração de nulidade, não pode. A igreja diz que só está, vamos dizer assim, vivendo de acordo com a lei de Cristo, quem se casa na igreja, quem recebe o sacramento do matrimônio. Essa é a lei de Cristo. Então, casar só no civil não tem valor de casamento para a igreja. Tem valor de casamento civil, mas não tem valor de sacramento para a igreja. Então, espere mais um pouco. E é muito interessante lembrar o seguinte, o Papa Francisco fez uma coisa muito boa. Primeiro, pediu que os tribunais agilizem os processos. Não ficar mais aquele processo demorando 2, 3 anos, etc. Até os bispos podem, às vezes, atuar num caso mais assim de flagrante nulidade, o bispo mesmo pode decidir. Segundo, pediu que os tribunais deixem de cobrar, porque também é outra dificuldade para muita gente. Então, eu penso que o Papa fossem fez... resolvidos em primeira instância, né, para também não ficar isso não mais... precisa mais da segunda instância. Então, o Papa fez o que era possível fazer, liberar no mar. Então, agora eu penso que quem está nessa situação, aproveitar aí essa facilidade. Já está com o processo, né? Agora esperar só mais um pouquinho, né? Carla, eu queria aproveitar, você quer completar? Eu queria só completar aquela informação do falecimento do Dom Javier Echevarria. Ele foi o segundo sucessor, não é, do Dom José, São José Maria Escrivá de Balaga. O primeiro foi o Dom Álvaro Portillo e exatamente o bispo da prelazia. Então, tá aí. Cleto, também ele não quer ser identificado e diz assim, quando tenho pecado grave e me confesso com um padre, Deus me perdoa? Eu acredito. É o melhor lugar para levar o pecado grave é ali no sacramento da confissão, E Deus perdoa. Na verdade, é o único, né? É o único. E achei legal isso. Vá em frente mesmo. Procure um padre. É justamente com o padre que Deus perdoa. É justamente ali. O céu já fica em festa. Faz festa no céu quando um pecador volta para os braços do Pai. Só de você ter feito essa pergunta, o céu já está batendo palma. Então corre, derrame ali e receba o perdão. É o melhor lugar, é o único lugar. Corre para lá. Cleto, deixa eu pegar uma carona no que você está falando. Meu pai dizia assim, não faço questão de morrer, não. Eu não tenho mais nenhum apego a essa vida. Eu só tenho medo de encontrar com Deus depois. Aí, mas veja bem, aí, onde é que eu quero chegar? O Papa João Paulo II diz exatamente, cada um de nós vai morrer e vai passar pelo tribunal de Cristo, juízo particular. Não é? Mas o Papa João Paulo II diz o seguinte, tudo que você confessou, se arrependeu, apagou, não vai aparecer mais diante do tribunal de Deus. Olha que beleza. Então o Papa dizia que a confissão é um juízo particular adiantado. Entendeu? Quer dizer, e chegar num padre e derramar tudo ali é muito mais fácil, né? Do que diante do tribunal de Cristo. Quem sabe você sacramentado. Não é? Então, é uma coisa muito maravilhosa o sacramento da confissão. Nós temos que levar isso muito a sério e não deixar para a última hora, não. Não, correr.
Vamos aproveitar, é de graça. Como diz o professor, tá tudo bem, e é de graça, hein? Então vamos lá, porque o pecado, a confissão do pecado é de graça. Professor, mais uma sobre relacionamento aqui. Um casal que casou na igreja, mas não quer ter filhos, esse casamento é válido? Olha, se persistir isto, o casamento não é válido. Porque veja bem, o padre faz 3 perguntas no altar. Cara. O que torna o casamento válido? São aqueles 3 sims que o casal diz. Primeiro, vocês estão aqui, querem se casar. Primeiro, é de livre e espontânea vontade? Sim. Ninguém está tapeado, chantageado, enganado, comprado, ameaçado. Não, é de livre e espontânea vontade? Sim. Segundo, vocês prometem um ao outro amor e fidelidade, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Se a pessoa já tiver uma segunda intenção de trair... Se não der certo... já corre o risco da nulidade. Terceiro, vocês aceitam receber os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo e da igreja? Sim. A igreja não fala quantos filhos, mas fala... Agora, a pessoa chegar e dizer, não queremos ter filho. Por que, por exemplo, que a igreja não celebra o casamento de uma pessoa que não pode ter vida sexual? Um tetraplégico, por exemplo, que a medicina constatou que, de maneira irreversível, essa pessoa não consegue realizar o ato sexual. Por que não pode casar? Por que não pode celebrar o matrimônio? Porque exatamente não pode ter o ato sexual, que é a via da geração. Porque a gente sabe que a igreja não quer também a geração da proveta, a inseminação artificial. Então, o casamento, ele tem como um dos fins básicos dele a prole. A humanidade existe por causa disso. Então, se o casal se fecha, não quer ter filho, esse casal não devia casar. Tudo que o senhor está falando aí, o que o senhor falou no início, que o casamento não é curtição a 2, né? E sim uma missão. Isso que o senhor acabou de dizer. Eu posso antes está aqui, falar. ó, nesse livro Casamento Fortalecido, que eu e a Carla escrevemos. Preciso aproveitar esse momento, porque eu estava dizendo para a Carla, professor, antes de vir para cá, que esse ano foi um ano muito difícil, né? Para todo mundo. Todo mundo. Mas a gente encerra esse ano, eu e a Carla, colocando esse conteúdo, poucas páginas, um assunto bem direto, palavras bem diretas, bem objetivo. Então a gente encerra esse ano, que é um ano difícil, que está sendo difícil, mas presenteando, querendo colocar nas mãos dos casais, das famílias, esse conteúdo, Casamento Fortalecido. E é para 2 realidades esse conteúdo. Como prevenção, como se manter um casamento fortalecido, e também como recuperação. Tem jeito do meu casamento se fortalecer? Tem. É possível? É. Está aqui. É um livro de cabeceira, é um livro que você vai ler, teu marido vai ler, e eu tenho falado assim para as mulheres. Compra o livro, leia o livro e deixa o livro ali dentro do banheiro, ou dentro do carro, ou no travesseiro. Uma hora o marido vai querer ler. E o conteúdo ele vai gostar, porque um dos conteúdos aqui fala de conversar sobre o sexo, a beleza que é a vida sexual do casal. E não é coisa da cabeça do Cleto e da Carla, não. Todas as falas sobre sexualidade, sobre sexo, está fundamentada nas palavras do santo João Paulo II e também em citações do catecismo. Está aqui um conteúdo. Neste Natal, dê um presente para um casal. Livro Casamento Fortalecido. A gente ri porque ele adora uma rima, né, gente? Olha, o livro, a gente é suspeito de falar, mas só a apresentação dele, que é do professor Felipe, já vale a pena, já vale o livro, tá, gente? Então tá aí. Já que você está no assunto, vamos voltando aqui, olha. A Gabriela, de Cruzeiro, diz assim: qual é o tempo certo de namoro, noivado e casamento? Já que casamento é uma fase difícil e de muito amor, como foi citado. Não é uma fase difícil, porque ele não é fácil. Qual o tempo? Para namorar, noivar e casar. Eu e a Carla, nós nos conhecemos e num período de 1 ano e meio nós namoramos, noivamos, nos casamos. Ela já era da comunidade Canção Nova, eu não era.
A minha conversão acontece no ano de 1994, em maio de 1994. Eu conheci a Carla em 96, um período muito curto. Eu venho de uma vida sexo, drogas e rock and roll, uma vida bem bagunçada. Encontro a Carla com 30 anos de idade, missionária na Canção Nova, e ela se casa virgem. E aqui nada contra quem perdeu a virgindade, mas para dizer, na minha cabeça, a virgindade já não existia mais no planeta Terra. Encontrei-me com ela. Então, em 1 ano e meio, nós namoramos, noivamos, casamos. Eu já estava num caminho aí, num processo para ver se eu entrava para a Canção Nova ou não, um caminho vocacional. Entrei, a Carla já fazia parte. Por que eu narrei tudo isso? Para dizer, tem gente que namora bastante tempo. Tem gente que namora pouco tempo. O que precisa é os dois conversarem e aprofundar. Não dá para, no tempo de namoro, querendo viver só de sexo, que isso esvazia muito. Então precisa colocar o pingo no i. Nós vamos casar? Tem esse bate-papo que o professor Felipe Aquino trouxe aqui. Nós vamos casar? Quando? Põe data. Se a gente casar, a gente quer ter filho? Ah, queremos. Não precisa nem colocar quantidade ainda não. Quando o filho nascer, nós vamos batizar? Ah, vamos batizar. São papos que precisam ter a parte onde vamos morar, como vai ser, tudo. Esse livro, na verdade, ele ajuda muito. Entendeu? Toca nesses pontos que, se não conversar... Sim, tem gente que namora 10 anos, é aqueles namoro enrolado, né? Aqueles namoro enrolado. Que não, às vezes não conhece, né? Porque não é questão de namorar muito tempo, né, professor? Não é uma receita de bolo. Mas você tem que namorar o suficiente para conhecer, né? Porque senão você casa, você namorou 10 anos realmente, fica só na vida sexual ou no superficial e não conhece a pessoa a fundo, não sabe os limites, né, as dificuldades. E depois nós vamos conviver com isso pro resto da vida, né? É aquilo que o Cleto gosta sempre de dizer, que eu falo para ele, mas porque na verdade, marido e esposa é o único parente que a gente escolhe. Né? Porque filho a gente não escolhe, pai e mãe a gente não escolhe. Eu nasci filha do Carlos e da Zoé. Deus me escolheu ali, mas eu não escolhi nascer ali. Também não escolhi ter a Rebeca, o Davi, a Sofia, mas o Cleto eu escolhi. O professor escolheu a Zila. Né? Então, aí tem que ser até o fim. Eu escolhi, agora eu vou desescolher. E é muito importante, né, Carla, o namoro, né? O namoro é essa época de escolher. Uma coisa que não pode acontecer no namoro... E o conhecer não é físico, né, professor? a gente ficar meio se enganando, sabe? Empurrando o problema com a barriga. Ah, isso aqui eu resolvo depois de casado. Não resolve? Não resolve. Se tem um problema no namoro, tem que ser resolvido no namoro. Porque se passar para o casamento... Então, o namoro, eu costumo dizer, é o primeiro alicerce da casa. É o momento de jogar os alicerces. Se não for, aquelas brocas profundas colocadas ali, aquelas vigas baldrame que amarra tudo embaixo, depois não aguenta o peso do resto que vem, né? Entendeu? Então o namoro cristão é uma coisa muito séria. Vocês deram certo rápido, por quê? Porque vocês eram convertidos. E já estávamos maduro, caminhando. né? Vocês havia um denominador comum em vocês dois que fez a união rápida. E quando eu olhava para Carla, professor, eu olhava assim. Eu vou entrar na vida dela, mas eu não posso brincar com a vida dela, eu não posso brincar com essa mulher. Claro. Ela já está numa caminhada, ela decidiu a vida dela. Eu não posso entrar e bagunçar a vida dessa moça. Sabe, isso é comprometimento, isso é seriedade. Falei, vou casar com ela e vou até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém. Professor, aqui o José Nunes diz assim, o que a igreja diz sobre a data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus? Como chegou a essa data? Veja, Jesus nasceu nas proximidades de 25 de dezembro. Não se sabe exatamente se ele nasceu em 25 de dezembro. Pode ser. Há algumas teorias que querem provar que Jesus nasceu realmente em 25 de dezembro. Mas a igreja não bateu o martelo. Mas para a igreja isso não é importante para a igreja. Por quê? A igreja, ela tem... Por exemplo, Nossa Senhora nasceu no dia 8 de setembro? Não sabemos.
Mas acontece que o Papa fixou 8 de setembro, então o céu também fixou. Porque Cristo falou para o Papa, o que você ligar aqui na terra, eu ligo lá no céu. Então no céu, o aniversário de Nossa Senhora é 8 de setembro. E o aniversário de Jesus no céu é 25 de setembro. De dezembro. Porque o Papa fixou aqui na terra. Agora, por que o 25 de dezembro? Porque os romanos celebravam o dia do Deus invicto, Sol invicto, que era o dia para eles lá do solstício de inverno, né? Que era o solstício de inverno, onde o Sol vai mais longe e começa a voltar. Ou a Terra vai mais longe do céu e começa a voltar. Então, era o dia que o Sol começa a se aproximar de nós. Então, eles celebravam o dia do Sol invicto. A igreja, numa pedagogia pastoral inteligentíssima, aliás, que devido aí a São Leão Magno, a São Gregório Magno, eles diziam assim, nunca tire alguma coisa do paganismo sem colocar outra no lugar. Entendeu? Isso foi feito muito. Por exemplo, a estola do sacerdote. O que é a estola do sacerdote? Era a estola que o senador romano usava. Era o símbolo do poder de Roma. Só que agora o que a igreja fez? Colocou no ombro do sacerdote. O poder está nesse homem aqui, ó. E assim foram feitas muitas coisas. Então, a igreja pegou o 25, que era o dia do Deus Sol invicto. Não, o Sol verdadeiro é Cristo. Então, nós vamos celebrar o nascimento do dia 25 de setembro. Como diz o profeta Malaquias, ele é o verdadeiro Sol que traz nos seus raios a cura e a libertação. E foi uma coisa, quando Roma se tornou cristã, depois que Constantino, em 313, assinou o Edito de Milão, acabou com a perseguição dos cristãos, né? E veio depois o imperador Teodósio, em 385, aí baixou um outro decreto, extinguindo o paganismo. Então a igreja fixou o 25 de dezembro como o dia do Natal. E o bonito é isso, sabe? O povo tem que entender, nós cristãos temos essa beleza. O que o Papa fixa aqui na terra, Jesus Cristo assina lá no céu. É uma maravilha. Isso é o que não há religião do mundo que tem aí. Tem uma frase que mexe comigo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Para mim o calendário está aí, entendeu? Dividiu a história em duas partes. Verdade. Uma criança que nasce e que divide a história. Antes e depois. O Cleto tem um antes e um depois. Como o senhor, a Carla, todos nós. Um divisor de águas, né, na nossa vida. Obrigada, professor. Cleto, o Leandro pergunta o que fazer para trazer os jovens para a Igreja Católica? Testemunho. Eu penso assim que, e aqui eu não quero nem falar de evangélicos, de católicos, não. Quero falar de testemunho. Quer trazer as pessoas para onde você está, e se você está na Igreja Católica, se essa é a sua fé, é testemunhando, né? É o testemunho que arrasta, é o testemunho de vida. Essa é a maneira de evangelizar. Agora, o contra-testemunho joga para fora a pessoa. E aonde eu preciso testemunhar? Dentro de casa, no ambiente de trabalho, na faculdade, ali onde eu vivo. Se cada um vai testemunhando, a gente vai arrebanhando de pouquinho em pouquinho. Arrebanhando de pouquinho em pouquinho. Então E eu quero aqui... Na verdade, o Cleto não quer vender livro. O Cleto quer espalhar uma semente que precisa ser cada vez mais multiplicada. O que eu vou ler aqui, quer ver? Talvez você vai falar, não, se eu não ler, você vai falar, o Cleto está ficando louco. Olha o que o Papa João Paulo II fala aqui, e nós colocamos na página 81. Conversar sobre sexo. Mas o que tem a ver isso? Converse sobre o sexo. Que grande ponto de partida para a evangelização. Esse tema interessa a toda a gente. São João Paulo II, Teologia do Corpo. É um assunto que nós precisamos tratar mais abertamente, sem medo, porque o Papa João Paulo II fala que nós precisamos romper com o silêncio, porque tratou muito do sexo, falando de pecado, não pode, é errado, é feio, é sujo, tal. Ficou essa fala.
Mas aqui nesse livro, e o que o Papa João Paulo II quer, é que fale desse assunto da maneira, trazendo os pontos positivos. O que é ponto positivo? É falar com o filho que sexo, Deus criou sexo masculino, sexo feminino. É falar para o filho que sexo envolve maternidade, paternidade, responsabilidade. Vai trazendo essa beleza. E para termos continuidade, precisa de ter essa realidade sexual na vida do casal dentro de um contexto de família. Esse assunto é uma maneira de trazer as pessoas para a Igreja Católica. Porque se a gente não fala isso, a mídia vai falando. A hora que fala disso, as pessoas vão falar, nossa, a Igreja Católica fala assim, com propriedade. Mas falamos por quê? Porque o Papa João Paulo II deixou uma ordem, romper com o silêncio e conversar sobre o sexo. Marido e mulher precisam conversar. Uma coisa é fazer, outra coisa é conversar. Falar de respeito, de paciência, de responsabilidade, de comprometimento. Transbordando esse assunto, vai para os filhos na vida do casal. Dos filhos, vai para a sociedade. Se a gente não conversar com os filhos, onde os filhos vão aprender? Na internet, na novela, na letra de música, em filme. Por que eu trouxe isso? Porque é uma maneira de trazer as pessoas para a igreja. Falei errado, professor? Não, o testemunho é fundamental. E eu penso que junto com o testemunho tem que entrar também um pouco da nossa doutrina. Porque São Paulo fala o quê? A fé entra pelo ouvido. Romanos 10, 10, né? Quem é que vai pregar? Quem se não for enviar? Então, você traz a pessoa pelo testemunho, aí a pessoa quer saber por que você é assim. Por que você é uma pessoa, né, que ama os outros, que não sei, tem um comportamento bom? Por causa de Jesus Cristo. Aí você abre também a evangelização. Né? Aí tem que entrar, né, a pregação, a evangelização. O querigma. Exatamente. Né? Dentro do nível das pessoas que estão envolvidas, se você vai estar diante de um professor universitário, você vai ter que ter um conteúdo mais pesado. Né? Eu tenho trabalhado muito com os universitários exatamente por isso. Então, a gente tem que ter duas bagagens, eu penso, para trazer as pessoas para Deus. Na verdade, três, né? João Paulo II dizia que a força mais poderosa para trazer as pessoas para Deus é a santidade. Essa é a primeira. Segundo, é o testemunho, que é fruto da santidade. E terceiro, é a evangelização, que é aquilo tudo que o Cristo trouxe para nós, para viver de acordo com o que está no reino dele. A gente precisa já ir para o intervalo, mas eu só queria dar uma opinião aqui também, porque eu acho que além de tudo isso que os dois disseram, tanto o Cleto como o professor, eu acho que a gente precisa ser inclusivo também, né? Principalmente nós adultos, nós que somos pais, de acolher o jovem naquilo que ele está vivendo. Né? Quando a gente acolhe, né, independente de estar certo ou errado, mas a gente acolhe e a partir da acolhida, desse amor, a gente vai orientando o que é certo, o que é errado, mas não logo já rechaçando se tem algum... Isso também ajuda, né, a trazer o jovem assim, nossa, eles não são, né, eles não rejeitam, né, não excluem as pessoas. Então, por diversos problemas, né, que hoje numa sociedade tão cheia de preconceitos, nós precisamos acolher as pessoas como elas estão. Elas não precisam permanecer desse jeito, mas como elas estão, para a partir daquilo, delas se sentirem amadas, se sentirem acolhidas, a gente conseguir evangelizar e atrair também com o testemunho e tudo mais. Né? Então, é um conjunto de coisas, é muito trabalho e a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar bastante, né, professor? Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho, falando mais sobre esse assunto e tantos outros que estão aqui já... que já chegaram. Chegou uma pergunta do professor Felipe Aquino aqui no meu WhatsApp. Nossa senhora, então peraí, depois do intervalo você chama a pergunta. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias. Hoje, gente, vocês devem estar escutando muito barulho, né? Uma chuva torrencial aqui em Cachoeira Paulista, muito raio, trovão, mas graças a Deus estamos aqui firmes e fortes. A minha avó dizia que chuva é sinal de bênção, então que assim seja. Sejamos todos muito abençoados. Haja bênção, viu? Deus está derramando bastante aí. Vamos aqui hoje, a nossa produtora estava falando que é muita pergunta sobre relacionamento, e é mesmo, gente, porque é algo que a gente precisa mesmo sempre falar né, e são as dificuldades do dia a dia. Mas, professora, a pessoa aqui pede para não ser identificada, diz assim, há um ano descobri que meu esposo gosta de pornografia e tem um interesse em pornografia homossexual. Ele disse que nunca se relacionou com homens e nem deseja,
mas vi em seu telefone e computador conteúdos homossexuais. Não sei o que fazer. Sinto-me deprimida, desacreditada do matrimônio e da fidelidade. Temos 5 filhos pequenos. Gostaria de um conselho. Situação muito complicada, né, cara? Esse casal precisa conversar abertamente sobre essa situação. Sabe, a igreja coloca o seguinte, que a prática, a tendência homossexual não é pecado. Parágrafo 2357 do Catecismo da Igreja. A tendência não é pecado. O que é o pecado? É a prática homossexual. Se esse marido tem a tendência homossexual, porque tem pessoas que mesmo tendo vida sexual com a esposa, tem uma certa tendência, não é? Se ele tem a tendência, mas ele não vive a prática homossexual, né, ele não está, vamos dizer assim, em pecado. Agora, pornografia, evidentemente, é pecado. Pornografia é um vício que a igreja, o catecismo condena veementemente, porque é exatamente o uso do sexo totalmente fora do plano de Deus, como tantas outras coisas, né, com relação à castidade. Então, eu penso que aí esse casal precisa conversar profundamente. Até que ponto vai essa situação? Ela precisa conversar com ele para acabar com esse negócio de pornografia. Bem claro. E não é só pornografia homossexual, é também heterossexual. Muito tipo. Casamento se destrói por causa de pornografia heterossexual. Olha, eu recebo, cara, muitas perguntas de esposas que pegam o marido, às vezes, de madrugada, no celular, vendo pornografia. Muitas pessoas podem pensar que isso é normal, não é pecado. É pecado. A igreja coloca bem claro. Pornografia é um desvirtuamento da vida sexual que só pertence a um casal casado, unido pelo matrimônio. Qualquer tipo de atividade sexual fora disso, a igreja condena. E hoje nós estamos vendo, inclusive, pessoas viciadas em pornografia, psicólogos americanos dizendo que está virando, em alguns lugares, assim, uma coisa como uma droga. A pessoa está se destruindo. Virou uma dependência mesmo, né? Então, esse casal, ela precisa arguí-lo seriamente. Está vendo? Não está vendo? Para com isso. Tem que dar um checkmate nele, entendeu? E é lamentável que 5 filhos aí no casal, né? Então, eu penso que precisa pedir ajuda de quem possa ajudar, aí não sei se na família, ou um bom amigo, um bom cristão que possa ajudar, de repente até algum psicólogo cristão que possa ajudar, né? E esse casal tem que ter aí um acompanhamento. É muito difícil aqui num programa rápido mesmo, a gente dar uma receita que possa resolver o problema. E é isso, não ter medo, né, nem vergonha de pedir ajuda, não, porque exatamente. Vai precisar mesmo, né, é algo que sozinho, ainda mais com 5 crianças, então peça ajuda, converse com ele, procurem ajuda para alguém que os ajude a caminhar, né, porque sozinho vai ser bem complicado mesmo, mas não desanime. E para vencer, sabe, Carla, a tendência homossexual, o que a igreja recomenda? Que a pessoa viva uma vida religiosa, e volta naquilo que a gente conversava, ela. Se esse marido, se ele tem essa tendência homossexual, mas se ele é cristão, se ele não quer ofender a Deus, não quer ofender a família, não quer ofender a esposa, ele vive uma vida de oração, uma vida de sacramento, ele vence a tendência homossexual. E aí vai viver como ele precisa viver, né, com a responsabilidade de esposo, de pai de 5 filhos, etc. Obrigada, professor. Cleto, a Jaqueline pergunta, como manter minha esperança de construir uma família segundo a vontade de Deus em um mundo como vivemos? Tenho 39 anos, sou solteira e espero em Deus por um marido, mas estou desanimando. Não pode desanimar. O desânimo já tem que cair por terra. A gente precisa ter esperança de que é possível construir família. Família do jeito que Deus pensou. O Papa João Paulo II nos deixou, naquela carta, naquela encíclica para as famílias, uma frase que eu tenho levado por onde eu vou. O futuro do mundo e da igreja passa pela família. E é isso que a gente precisa acreditar. O futuro do mundo e da igreja não passa pela política, pelas empresas, pelo governo, pela indústria. Tudo isso é uma soma para o ser humano viver. Mas o futuro do mundo e da igreja passa pela família. Qual família? A família que você vai construir com o seu esposo,
que você ainda não tem, mas se for vontade de Deus, se for um plano de Deus, vai surgir esse esposo. E ali vocês vão ter filhos, e ali vocês vão catequizar. Mas não é fácil catequizar os filhos. A gente fala daqui, de um lado, coisas boas. Ali do lado, coisas ruins também são semeadas. A vida toda vai ser uma luta de ensinamentos bons e ensinamentos ruins. Mas eu acredito de que é possível construir família. Eu e a Carla estamos na luta. Eu e a Carla lutamos pela família, lutamos pelo casamento. Para nós isso se tornou uma causa. Então a gente acredita que é possível construir famílias nos dias de hoje. E aí, a gente acreditando, com mais gente acreditando, com mais gente acreditando, nós podemos transformar uma sociedade. Eu acho muito lindo aquilo que o senhor fala, professor Felipe Aquino, sobre como podemos mudar o mundo, como podemos transformar o mundo. Mudando primeiro o coração daqueles que estão ao nosso redor. Como que transforma o mundo? Transformando os corações. Como teremos um mundo melhor? Com famílias melhores. Por isso que nós não podemos desanimar. Se a Canção Nova desanimasse hoje, a gente ia desligar a chave e parar de falar em família. Nós acreditamos na família. Eu penso também que, eu entendo que você tem 39 anos, né, e que às vezes desanima, mas eu queria saber de você, é difícil, como diz o professor, o programa é muito curto pra gente, e a gente não tem muitos dados para trabalhar, mas, por exemplo, como é que você está esperando, né? Porque também ficar em casa esperando o príncipe bater na porta, ele não vai bater. Ficar esperando ele, estou esperando em Deus. Não. Deus não vai jogar, a única coisa que caiu do céu foi Lúcifer. Então, é melhor ficar quietinha, não ficar esperando cair do céu, porque... Né? Então, onde você anda procurando, né? Se você está aberta às pessoas que convivem com você, porque às vezes a gente escolhe, me desculpe, mas às vezes a gente escolhe demais. A gente fica idealizando algumas coisas. Um marido perfeito. Né? Um lindo e maravilhoso. Meu tipo é assim, eu não gosto de alto, não gosto de... Gente, não é. A gente tem que estar aberta. Se a Carla gostasse de alto, estava roubado, porque eu sou baixinho. A gente tem que estar aberto a todas as ocasiões. E assim, não vou ficar caçando, mas de estar aberta a isso também, entendeu? E não ficar sentada. A gente tem que, me entenda, né? Partir para a luta, mas assim, a gente tem que dar os nossos passos também para encontrar a pessoa que Deus tem para nós. Porque se você é chamado ao casamento, Deus tem uma pessoa para você. Mas não espere ele bater na sua porta, porque isso é assim... raro, se não impossível, né, professor? Cara, eu queria dizer duas coisas em relação a isso. Primeiro, eu coloco isso muito naquele livro Namoro, né? Primeiro, o seguinte, uma boa amizade é um pré-namoro. Eu acho que a pessoa que quer namorar, comece com boas amizades, em bons ambientes, que você tem valores. Meus valores são cristãos, então eu vou em ambientes cristãos. Faz uma boa amizade, frequente festas. Aí, de repente, um namoro, uma amizade, na amizade você já faz o primeiro filtro, né? Com certeza. Serve ou não serve para mim? Aí, de repente, começa. Segunda coisa, é uma frase muito bonita de um padre francês, padre Michel Quois, que escreveu aquele livro maravilhoso, né? Que era um livro que o padre João usava quando nós éramos jovens, né? Construir o homem e o mundo. Michel Quois dizia assim, solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Então, não fica aí, porque eu não arranjei namorado, porque eu não casei ainda, minha vida não tem valor. Não, só o egoísta desperdiça a sua vida. Seja solteiro, seja casado, seja viúvo, seja padre, seja o que for. Quem ama, quem faz o bem, é feliz. Se vier o casamento, melhor. Se não vier, eu vou ser feliz, amando, fazendo o bem. Não vivendo angustiada, né? Que bom, então tá aí. Não desanime, vamos que... ainda tem jeito. Professor, eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas podem achar até assim, mas ela é pertinente pela época que nós estamos vivendo. Né? Porque muita gente fala, as pessoas quando estão participando da igreja, essa história de Papai Noel não existe. E nós sabemos que, na verdade, o Papai Noel de hoje é uma prefiguração, sei lá, uma personificação de São Nicolau. Então, aqui o Fábio ele pergunta, qual é a história de São Nicolau? São Nicolau foi um santo que viveu ali na região da Turquia de hoje, século III, inclusive ele foi mártir, né? Um santo muito bonito, São Claus, né? Que para nós deu Nicolau, e que ele tinha uma atividade muito interessante, é um fato bonito na vida dele, né? Que tinha uma família que tinha 3 moças, né?
e que as moças para casar antigamente, elas tinham que dar um dote, né, para o marido e tal, para a outra família, né? E nessa família algumas queriam até se prostituir para isso. O que ele fazia? Ele conta na história dele que ele providenciou para uma família o dote para 2 moças casarem direitinho, para se livrarem de prostituição. Uma coisa muito bonita. E ele fazia essa caridade que ficou, né? Esse tipo de caridade, né? E ele, por que ficou ele, Papai Noel, que bota o presente na janela? Porque ele jogava o dote pela janela. Era um saquinho de moedas que ele jogava para a moça ter o dinheiro para poder casar sem passar por prostituição, sem nada. Então ficou essa história de botar o sapatinho na janela para receber o presente. Quer dizer, há uma tradição bonita. O Papai Noel, bem contado, bem explicado para as crianças, ele tem um sentido. Agora, infelizmente, ele tomou um vulto comercial muito grande, desvirtuaram a figura dele, inclusive abafou a própria figura de Jesus Cristo. Quer dizer, então as coisas não devem ser jogadas fora, né? Tudo tem um sentido. Dentro de uma história bem contada para as crianças, tem o seu valor, né? E não pode fazer sombra em Jesus Cristo. Coisas distintas, né? Aqui não tem a pergunta não, agora me veio aqui da cabeça mesmo. A questão do presente, né? Santa Claus, São Nicolau, tinha essa questão do dote. Existe a questão, a tradição de presente de Natal, né? Não só no mundo comercial, algo com relação à visita dos magos, não? Sim, a visita dos magos. Que é 6 de janeiro, a gente celebra aqui o Dia de Reis. Foi marcante, né? E ele significa exatamente os pagãos, né? Que vieram abraçar o Cristo, como também o ouro, incenso, a mirra, presentes, né? Exatamente o presente para a criança, né? Quer dizer, e aí abriu esse costume de dar presente para as crianças, né? Também é algo que vem da tradição tem um sentido profundo, né? E também, por exemplo, todos os enfeites da árvore de Natal, que significam todos os frutos, né? Que Cristo veio trazer para a humanidade com o seu nascimento, né? É uma simbologia muito bonita que a igreja tem, né? A gente precisa não só repetir, mas saber como viver isso. Falando em Natal, Cleto, eu vou fazer essa pergunta para você porque eu sei de uma experiência que você viveu. A pessoa não quer ser identificada, mas assim, por que no Natal ficamos tristes e melancólicos? Todo mundo fica triste, melancólico? Eu sempre achei, desde criança, o Natal uma data muito legal, né? Claro, depois eu fui entender melhor e aprofundar mais que era o nascimento do Cristo, o menino Jesus que nasceu. Mas até então, quando criança, era a data de receber os presentes. Criançada gosta, ué. Chega uma bicicleta, ou chega a boneca para a menina. Criançada gosta. Então, em casa, minhas irmãs, a nossa família, a gente se reunia e tinha ceia. Só que dia 25 de dezembro morreu o meu irmão, filho da dona Mercedes, Mário Raimundo Coelho, com 23 anos de idade, no dia 25 de dezembro, infarto fulminante. Aí, acabou o Natal em casa. Se tornou uma data triste, difícil, porque uma mãe perdeu um filho nesse dia, porque é um dia muito especial. E minha mãe, mulher de fé, de rezar o rosário, de eucaristia, de confissão, mulher de Bíblia, mulher de fé. Mas eu vi Dona Mercedes abalada. Eu tinha 13 anos e meu irmão morre com 23, uma diferença de 10 anos. Minha mãe abalou, o semblante dela entristeceu, o olho já não brilhava, Dona Mercedes já não sorria mais. E quando chegava essa data, ia aproximando a tristeza. E eu já não queria também mais ficar ali com a galera, com a família, porque era triste. Demorou para a Dona Mercedes recuperar. E quando ela recupera? Quando eu falo para ela assim, mamãe, o Mário se foi, eu fiquei, olha para mim. Quando que a gente vai imaginar que uma frase assim, meio que boba, transforma a vida de uma pessoa? A partir dessa frase, o olhar da minha mãe voltou a brilhar, o sorriso voltou a acontecer. Ela está com 87 anos de idade, superou, mas foi difícil. É uma data que, porque chega mês de dezembro, a gente fica com esse coração mais solidário, a gente quer ser bom.
Tem gente que a gente precisa perdoar, então a gente fica vivendo aquele conflito, perdoa ou não perdoa, perdoa ou não perdoa. É a data dos presentes. É um mês que convida a solidariedade. Começamos falando de solidariedade, estamos aí terminando com solidariedade. O mês de dezembro convida. Uns vivem, às vezes, o Natal meio que esse ambiente triste, porque aconteceu morreu alguém que a gente tanto ama. Nem precisa ser nessa data, mas começa a recordar, as músicas nos fazem lembrar, parece que fica triste. Mas o que precisamos? Precisamos, no Natal, muito mais que presentear, que é bom, é dar perdão. Pedir perdão, receber perdão, abraçar quem a gente não abraça mais, beijar. Voltamos no acontecimento do avião da Chapecoense que caiu. Só quando morre que a gente fala, por que eu não reconciliei antes? Por que eu não beijei mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não fui mais bom? Por quê? Por quê? Então, o Natal, para mim, é a data do recomeçar, do nascer. Nascer o quê? Nascer a esperança dentro de nós, nascer a vida dentro de nós, nascer a alegria dentro de nós. Por quê? Porque é o Cristo que nasce. É isso. Então não dá para ficar triste. Não dá. Eu acho que você, que mandou a pergunta, precisa redescobrir dentro de você o que faz dar essa tristeza, essa melancolia e trabalhar isso. Né? Porque realmente é um dia de festa. Né? Mas como viver também? Não viver essa festa na superficialidade, né? Porque tem que comemorar, tem que beber, tem que comer peru, nada disso, né? Então, é independente do que você vai comer, do que você vai beber. Mas de celebrar mesmo o nascimento de Jesus e a salvação que Ele veio nos trazer. Então, tente redescobrir, que não é um dia, em geral não, de melancolia e de tristeza, é um dia para a gente celebrar, certo? Professor Washington diz assim, sei da importância das nossas orações com relação às mudanças em nossa sociedade. Gostaria de saber o que devemos fazer como cidadãos para acabar com essa cultura errada que há sobre a nossa política. É uma situação muito difícil, né? Quem são os políticos? Os políticos saíram da sociedade. Os políticos saíram das nossas famílias. Os políticos saíram dos nossos colégios. Os políticos saíram dos nossos ambientes. Então, o que precisa mudar é toda a sociedade brasileira, não é só. Entendeu? Quer dizer, há uma cultura brasileira que leva à corrupção, né? Isso aí com as pessoas mais simples, né? Quer burlar ali um guarda para não ser multado, quer fazer coisa errada. Fura a fila. Fura a fila. Quer dizer, enquanto houver essa falta de cultura no Brasil, quer dizer, a coisa vai acontecendo lá em cima também, né? Então, é preciso mudar tudo. Hoje eu penso assim, sabe? Foi muito bom e tudo que está acontecendo no Brasil, porque eu vejo assim, parece um tumor que vazou, sabe? Agora, acho que tem que espremer bem aí para tirar todo o pus, né? E aí começar a entrar com um antibiótico aí para curar isso. Agora, o que nós precisamos na nossa sociedade? Nós precisamos formar lideranças cristãs. O que nós perdemos no Brasil, há 50 anos atrás nós tínhamos, cara. Eu lembro quando eu era jovem, por exemplo, o presidente da República, Jânio Quadros, estudou no Colégio São Joaquim de Lorena, foi colega do meu pai, teve uma formação católica. Se foi bom presidente, não foi... Nós tínhamos líderes cristãos nas 3 áreas do poder, no legislativo, no executivo, no judiciário. Nós perdemos isso. Então nós precisamos agora ter uma reconquista. O que é a reconquista? A Espanha ficou 7 séculos na mão dos muçulmanos, né? Do século VII até o século XV, até que fizeram a reconquista cristã da Espanha, a partir de 1492. Nós temos que fazer uma reconquista no Brasil, formar uma liderança nova, a partir da juventude, a partir dos universitários, a partir dos juízes, a partir de todos, né? Quer dizer, nós só vamos ter um Brasil novo a partir dessa renovação que tem que ser geral. E que não quer dizer que o Estado não continue sendo leigo. Claro. E daí vem, o Estado é leigo. O Estado é laico, agora o povo é religioso, né? O Estado não pode eliminar a religião porque o povo é religioso. Sim. Né? Agora, então, esse é um ponto importante. Há outro ponto importante que ele falou, de rezar. Fundamental.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, a bênção de Deus tem que estar sobre nós. Eu acho, cara, que toda essa mudança que houve no Brasil nesse ano que está terminando, esse tumor que foi exprimido assim, que jorrou pus para todo lado, desculpe a figura, eu penso que foi fruto do ano da misericórdia. Eu acho que Deus teve misericórdia do Brasil. Vamos botar o que está podre para fora. Porque enquanto o que está podre não vai para fora, o tumor, a pessoa não cura. Sim. Eu me lembro que antigamente a gente tinha esses furúnculos assim, o médico chegava e botava o carnegão para fora, e depois botava o anaceptil, o antibiótico. É o que está acontecendo com o Brasil. E agora outra coisa interessante, nós entramos no ano mariano, um ano santo mariano especial para o Brasil, tendo em vista os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. O Papa ontem autorizou indulgência plenária para quem for visitar o Santuário da Aparecida, ou quem mesmo pode alguma capela, uma igreja que tenha como padroeira Nossa Senhora Aparecida, recebe indulgência plenária. Eu acho que nós temos mais um ano de chance. Que vai Achei ser bonito o senhor trazer. Vai ser o ano de 2017, para a gente rezar muito pelo Brasil. Achei bonito o senhor trazer que o senhor consegue ver que tudo isso que a gente está vendo pela televisão, né, é fruto do ano da misericórdia. Eu vejo tudo isso. O próprio Deus apertando. Eu vejo, Cleto, eu vejo tudo isso com muita esperança. Eu nunca vi, eu estou com 67 anos de idade, eu nunca vi tanto corrupto preso. Eu não desejo mal para ninguém, mas a justiça precisa ser feita. Uma coisa é a misericórdia, outra coisa é a justiça. Deus age com as duas coisas. Não é? Deus não tirou o nosso pecado de graça, não. Ele pagou na cruz. Ô, professor, pagou a justiça na cruz. Que as pessoas me entendam aqui do jeito que eu vou falar, porque às vezes a gente pode se tornar não compreensível. Mal entendido, né? Eu não sou a favor, não, mas eu quero dizer o quê? É tão triste ver, eu não sou a favor da corrupção, mas é triste ver homens casados com idade de vovô sendo preso. Eu fico imaginando assim, o neto olhando, vovô sendo preso. Então, será que as pessoas não param para pensar? Será que na hora que está indo ali para ser preso, será que não faz uma reflexão? Meu neto está me vendo. Essa é a referência que eu quero dar para o meu neto. Eu não sei se faz essa conta, mas é triste, sabe, professor? Triste. Eu fico com o coração cheio de compaixão. É triste e eu tenho dó desses todos que são presos. Mas eles têm que ser presos. É a justiça. É a justiça. Você entendeu? Porque senão não corrige. Então, eu queria dizer o seguinte, eu vejo com esperança tudo que está acontecendo. Eu vejo aí uma moçada buscando a justiça, nós não podemos ficar fazendo justiça com as próprias mãos. Nós estamos, graças a Deus, o Brasil está num Estado de Direito forte. Pode haver erro no judiciário, pode haver erro no legislativo, pode haver erro no executivo, mas as instituições estão funcionando. Isso é garantia de nós não cairmos numa ditadura como outros países caíram, entendeu? Graças a Deus. Eu vejo com esperança. E eu vou muito à Aparecida, rezo, coloco lá, né? Debaixo do manto de Nossa Senhora, tem aquela bandeirinha dela no manto dela, não tem? Digo, olha, o Papa Pio IX, é a mãe do Brasil. O Papa Pio IX, em 1930, numa bula pontifícia, tornou a senhora padroeira oficial do Brasil. Está selado aqui na terra, está selado no céu. Toma conta de nós. E ela toma. Se vira aí. Gente, ou nós acreditamos nisso ou não. E o mais interessante, veja bem, que não foi só o Papa que fez. Quando o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Sebastião, em 1930, ele proclamou, em nome do Papa, ele proclamou Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, o presidente da República junto também proclamou Washington Luiz. Por isso que 12 de outubro é feriado nacional, porque a nação civil também assumiu essa consagração. E eu nasci dia 12 de outubro. Pronto, está nos braços dela. Gente, mais uma vez lembrando que para mudar é preciso que comece em nós. Então, para que a sociedade possa ser mudada, eu indico a todos um livrinho do Papa Francisco, que na época ainda era o cardeal Bergoglio, que diz Corrupção e Pecado, né? que fala ali seríssimo e faz a gente rever
O Cleto falou do antes de Cristo, depois de Cristo. Eu tenho um antes e um depois desse livrinho também. Faz a gente rever a nossa vida, atitudes do dia a dia corriqueiras que são corruptas, né, e que a gente precisa tirar de dentro de nós. Então é um livrinho baratinho, vale a pena, na Canção Nova tem, mas do Cardeal Bergoglio, Corrupção e Pecado. A gente precisa, e a começar em nós, a gente vai fazendo essa transformação. O Papa bate muito na corrupção. Bate. Isso é da época que ele era cardeal na Argentina ainda. E o bom é que nesse livro que a Carla está indicando, ele começa com a corrupção secular e ele encerra com a corrupção religiosa. Então ele mexe em todas as áreas. E eu vou encerrar o programa, gente, aqui, tudo passa muito rápido, convidando você a vir passar o ano novo aqui na Canção Nova. Então, venha, o acampamento de final de ano começa dia 30 de dezembro, né, vai até 1º de janeiro. Nós teremos vários shows com os Anjos de Resgate, Sueli Façanha, Emanuel, Frutos de Medjugorje. Venha entrar o ano, né, de 2017 de maneira diferente. Vem aqui para a Canção Nova, nós teremos, além dos shows, muita pregação também. E encerrando o nosso programa hoje com uma vinheta em comemoração aos 80 anos do Monsenhor. Ele completa dia 21, então até o dia 21, né, vários programas vão estar aí exibindo uma vinheta comemorativa dos 80 anos do Monsenhor. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom ter o senhor aqui. Cleto, meu amor, muito obrigada, né, pela sua participação aí, a toda a equipe. E a gente se encontra por aí, né, na nossa programação, mas também celebrando esses 80 anos. Você viu que eu nem falei palavras, né? Jonas, só o meu olhar já falou tudo. Até a próxima. Só me falta o céu, mas o tanto que eu tiver de vida, eu quero gastar esta vida para salvar muitas e muitas almas, tantos quantos eu puder salvar. A minha vida está entregue nas mãos de Deus para salvar almas. O meu projeto é salvar almas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!